Bom, pessoal, noite aí, tentei iluminar aqui no meu estúdio. Vamos lá, né? Vamos lá. Acho que dá para ver mais ou menos, né? Então vamos lá. Pessoal, a Ação Integralista Brasileira. Eu pedi para vocês verem a página 18 e 19, né? Eu já não estou enxergando mais nada. Vamos lá. Ação Integralista Brasileira. O que pediu para fazer? Nós estamos falando aqui do segundo governo Vargas, tá? Ou melhor, segundo governo Vargas não, desculpa. Nós estamos falando do segundo período da era Vargas. A primeira vai de 30 a 34, até que tenha Revolução Constitucionalista, tal, é o período provisório, e agora nós estamos no período constitucional, que é de 34 a 37, quando se instaura a Constituição tão almejada, tão pedida pelos paulistas, né? Então vamos lá. Pergunta que faz após ler o texto, a Integralista Brasileira, página 49, responda as questões abaixo. Primeira questão. Você estudou o nazifascismo europeu. Você estudou que o nazifascismo europeu se caracterizou como ideologia totalitária, fundamentada em uma forte simbologia. Na década de 1930, o Brasil assistiu ao advento de um movimento de clara inspiração fascista. Era o integralismo que também procurou adotar símbolos e saudações. Escreva um parágrafo caracterizando a simbologia integralista. Então, o que você teria que escrever aqui? Como que era a simbologia integralista, né? Então, a bandeira azul, com um círculo, com o sigma, aquela letra grega, né, no centro, uniformes, né, de calças e bonés verdes, gravatas pretas, como eles se mostravam. Eles até eram chamados de galinhas verdes, principalmente lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? E a saudação em língua tupi, lembra que eles faziam Anauê, levantava a mão igual o Hitler, igual o Mussolini, e gritava Anauê, né? Com os braços esticados e as mãos espalmadas, né? Anauê, tá? Então essa era a simbologia. Na verdade, um plágio do Mussolini, né? Do Mussolini e do Hitler, né? Na verdade, do Mussolini. O Mussolini, o fascismo, o italiano, o Mussolini, é o primeiro. O Hitler copiou dele, tá? Por isso que a gente fala nazifascismo, a gente chama de regime, que o nazismo também é um regime fascista, porque na verdade copiou, bebeu da fonte do fascismo. O fascismo é o original, vamos falar assim, o fascismo italiano, Mussolini, tá? O resto tudo é cópia, tá bom? Então o fascismo tupiniquim, o fascismo brasileiro, né, que é o integralismo, a ação integralista brasileira, copiava, tinha essa simbologia semelhante ao dos regimes totalitários, os regimes nazifascistas lá na Europa. Fascismo italiano e o fascismo alemão, que é o nazismo, tá? Então era essa descrição que você deveria fazer. Na 2, no estado de São Paulo, quais grupos fizeram forte oposição à ação integralista brasileira? Então, o que você deve salientar aqui, ó? Em relação no estado de São Paulo, que eles se opunham, né? Eles fizeram uma forte... se opunham ao integralismo, não viam o integralismo com bons olhos, né? Se o integralismo é de extrema direita, consequentemente vai ser um grupo de esquerda, que é o outro campo ideológico, né, que se opõe um ao outro. Então, no caso de São Paulo, quem que era? Os anarquistas, lembram lá dos italianos que eram anarco-sindicalistas, né? Então, seriam os imigrantes anarquistas e os membros do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, tá? Então, são correntes esquerdistas, aí vamos falar, que se opunham aos integralistas, tá? Por isso os integralistas não tiveram tanto sucesso aqui em São Paulo, tá?
apesar de ter membros, teve membros, com certeza, teve em Ribeirão teve sede, o Teatro Carlos Gomes, que hoje não existe mais, foi demolido, um atentado histórico, né? Demoliu um teatro daquela dimensão, era do tamanho do Pedro II, ele foi demolido esse teatro, ele foi usado lá como sede dos integralistas durante um tempo, tá? Então você tem que colocar aí, né? Quem que se opunha a eles eram os imigrantes anarquistas e membros do Partido Comunista Brasileiro, tá bom? A 3. O movimento integralista não se limitou à atuação nas grandes cidades brasileiras. Escreva um parágrafo sobre a presença da ação integralista brasileira em regiões do Nordeste brasileiro. Então você tinha que escrever um parágrafo. Você tem que entender que no Nordeste ele não foi visto como movimento político, né? Mas é uma ação, de certa forma, de cunho espiritual, tá? Se você pegar o tal de Dom Helder Câmara, né? Ele era uma conhecida liderança religiosa lá do Ceará, o Dom Helder Câmara. Ele apoiou a ação integralista brasileira, né, em nome da permanência de valores morais, de combate ao comunismo, as mazelas da modernidade, né? É um conservador, tá? Assim como como o integralismo, né? É um movimento conservador. Então, a tua resposta tem que ir nesse sentido, que ele foi aceito não como uma ação política, mas uma ação de cunho espiritualizado, tá? Então, espiritualizado no sentido de defender a moral, os bons costumes, defender contra as mazelas da modernidade, o combate ao comunismo, que o comunismo iria afetar na moral das famílias, né? Aquela conversa de conservador. E o Dom Helder Câmara, que foi um religioso, né? Uma liderança religiosa, lá no Ceará, ele aceitou, ele se integrou, ele fez parte da ação integralista brasileira, da IB, tá bom? Então a diferença é essa. Agora vamos lá. Então nós vimos a ação integralista brasileira, que está dentro do espectro que nós chamamos de espectro da direita, né? Do conservadorismo, que se inspira no fascismo, né? No fascismo italiano. Então está dentro do espectro da direita, do campo ideológico da direita, tá? Um dia eu posso discutir com vocês o que é esquerda, o que é direita, ou melhorar a compreensão, né? Não chegar numa verdade absoluta, mas mostrar o que é tendência de direita e o que é tendência de esquerda, né? Só lembre-se que os integralistas estão dentro do campo da direita, tá? Caminhando para a extrema direita. Porque existem direitas e direitas, tá? Existe a extrema direita, existe a direita liberal, a direita conservadora, enfim. Assim como dentro do campo do espectro ideológico da esquerda, existe também a esquerda progressista, esquerda revolucionária, esquerda liberal. São dois grupos, mas com subgrupos. Então agora nós vamos ver o campo da esquerda, ainda dentro do governo constitucional de Getúlio Vargas, tá bom? Que é de 34 a 37. Então, o que nós vamos ver agora na tarefa 19 é a Aliança Nacional Libertadora, tarefa 19. A ANL, Aliança Nacional Libertadora. Lembrando que a ANL congregava todos os setores ditos de esquerda, progressista, né? Desde os comunistas, desde o PCB, até democratas, até socialistas, até alguns liberais, né? Sindicalistas. Só que lembre-se assim, ó, a ANL tem como liderança Luiz Carlos Prestes, é o principal líder da ANL. E o Luiz Carlos Prestes é o líder do PCB, que nos partidos comunistas não tem presidente, tem secretário-geral, tá? Então ele é o líder do PCB e o líder da ALN, que é um conglomerado de vários grupos, no espectro ideológico da esquerda. No espectro ideológico da direita, nós temos a Ação Integralista Brasileira, só essa organização.
e o líder é o Plínio Salgado. Então é interessante saber esses nomes, tá? À esquerda, Luiz Carlos Prestes, à direita, Plínio Salgado. Beleza? Então vamos lá. Leia com muita atenção o texto Aliança Nacional Libertadora, ANL, página 51, e responda o que se pede. Então você tem que ter lido o texto para poder responder. 1. Caracterize a composição inicial da Aliança Nacional Libertadora. Tá? Então, a composição início se deu a partir do quê? De articulações políticas que foram orquestradas, vamos falar assim, né? Com uma facção minoritária do movimento tenentista. Eles vieram do tenentismo. Né? Uma fração pequena, uma parte, um percentual pequeno dos tenentistas foi da onde surgiu a ANL. Tanto que o Luiz Carlos Prestes, que é o líder do PCB, que vai ser o líder da LN, ele veio do tenentismo, né? Ele foi tenentista. Lembra da coluna Prestes, que percorreu todo o Brasil, uma das maiores marchas, se não a maior marcha militar da história da humanidade? E ele foi um dos líderes, tá? Tanto que chamava Coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes, era o nome da coluna, tá? O nome é ele. Então eles vieram de uma fração, de uma pequena fração minoritária, não era a maioria, era a minoria, do movimento tenentista. Essa é a sua resposta que tem que ser colocada, tá? A 2. Qual era a pauta das reivindicações e a luta da ANL, da ação da Aliança Nacional Libertadora? Qual que era a pauta, pessoal? O que eles reivindicavam? Basicamente, eles combatiam o nazifascismo, eles eram contra o nazifascismo, né? Isso mostra que eles se opunham aos integralistas e eles também aventavam a possibilidade de existir, de ter presença de ideologia fascista no governo Vargas, né? Então eles falavam que o Vargas tinha algumas características fascistas, né? E eles, como eram denominados, né, de aliancistas, né? Quem era da Aliança Libertadora Nacional, aliancistas, também eram contrários à presença do Vargas na presidência. Eles eram oposição ao Getúlio Vargas, tá? Se eles classificavam o governo de Getúlio Vargas tendo elementos de simpatia fascista, obviamente eles são contra, eles queriam o fim do Getúlio Vargas na presidência. Tá? Então é oposição ao Vargas desde quando nasceu a Aliança Nacional Libertadora. Os integralistas, num primeiro momento, não são, mas depois eles vão ser, vocês vão ver no decorrer dos estudos. A 3. Escreva um parágrafo caracterizando a entrada dos comunistas na Aliança Nacional Libertadora. Então você tem que ver um parágrafo, escrever um parágrafo que caracteriza o ingresso dos comunistas dentro da ANL. Então olha que interessante, ó. A resposta, eu vou comentar a resposta, vou falar ela e depois eu comento. Então você ia pegar assim, ó. Durante um evento da Aliança Nacional Libertadora no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, né? Onde praticamente 10 mil pessoas compareceram para conhecer as reivindicações dos aliancistas, o jovem estudante Carlos Lacerda, guardem esse nome, o jovem estudante Carlos Lacerda, propôs que o fundador do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, subisse à presidência de honra da ANL. Está falando aqui, propôs que o fundador do Partido Comunista... Eu não sei se o Prestes foi o fundador, tá? O Prestes ingressa depois. Ele é a figura mais importante, ele vai ser presidente, vai ser secretário-geral, porque ele veio do tenentismo, ele era uma figura destacada. Agora, se ele é fundador, já há dúvida nisso aí. Então, o Carlos Lacerda que propõe que ele fosse o presidente de honra, que o Prestes, comunista, fosse presidente de honra da ANL. Só que o Carlos Lacerda, a resposta é essa, tá?
só que eu tenho que falar, tenho que ir além. O Carlos Lacerda, conforme vocês vão estudar agora a era Vargas, vocês vão ver que o Carlos Lacerda aqui no caso ele é comunista. No decorrer da era Vargas, depois do intervalo democrático, que a gente fala que até a ditadura de 64, até o golpe de 64 que depois implementou uma ditadura, o Carlos Lacerda, gente, vai ser um ferrenho opositor do comunismo. Ele vai ser um doente contra o comunismo, ele vai ver comunismo em tudo, tá? Sendo que ele faz parte ele inicia dentro do PCB, dentro do comunismo. Ele vai ser antivarguista, anticomunista, ele vai apoiar o golpe de 64, golpe militar, né? Golpe civil-militar, como a gente fala, que teve participação de militares e de civis. É engraçado essa contradição, né? Ele está aqui aclamando Luiz Carlos Prestes para ser o presidente de honra da ANL e ele vai ser ferrenho opositor dos comunistas, né? Dos comunistas e do Vargas. Ele vai ficar contra o Vargas, ele vai ser opositor ferrenho, vai querer ver tanto que o Vargas se suicida em 54 e uma das motivações que leva ao suicídio é o Carlos Lacerda tentando fazer um golpe, tentando dar um golpe no Vargas, tá? O Carlos Lacerda depois ele vai ser o líder da UDN, que vai ser uma UDN, União Democrática Nacional. Apesar do democrático aí, não, do D na sigla não tem nada de democrático. Eles vão tentar dar o golpe todo instante, tá? Inclusive no Vargas. E o Vargas se suicida e ele interrompe o golpe, tá? Se o Vargas não tivesse suicidado, eles teriam dado o golpe. Tá bom? Como o Vargas era muito querido, a população saiu na rua com tudo e eles recuaram. Tá bom? Pessoal, eu acho que basicamente são essas, né? Essas duas tarefas. Depois a gente faz a 20, que é mais uma curiosidade mesmo, né? Mas o importante é vocês entenderem o processo, tá? Entender que houve essas duas correntes políticas que se opuseram aí, que vão se opor depois ao Vargas. No caso da Aliança Nacional Libertadora, ela já nasceu se opondo ao Vargas. No caso dos integralistas, eles vão depois ficar putinho com o Vargas, depois que eles vão se opor ao Vargas, mas no início eles não são oposição ao Vargas. Tá bom? Então um é do espectro ideológico da esquerda e o outro do espectro ideológico da direita. No caso da direita, dos integralistas, a Ação Integralista Brasileira, o líder é o Plínio Salgado. E no caso do Luiz Carlos Prestes, ele é o líder da ANL e do PCB. Tá? Ele é aclamado a presidente de honra da LN, mas ele é secretário-geral do PCB. Tá bom? Então, beleza. A gente continua na próxima aula, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem a tarefa 20. Pode ser, né? Deixa eu ver aqui. A 20 está falando da Olga Benário. A Olga Benário foi a companheira do Luiz Carlos Prestes, tá? Ela era uma espiã da Internacional Comunista, ela era alemã, espiã da Internacional Comunista. Internacional Comunista era uma organização, né, patrocinada por Moscou, pela União Soviética, que congregava vários partidos comunistas do mundo inteiro nessa Internacional Comunista, tá? E ela era espiã dessa organização. Ela veio aqui, ela conheceu o Luiz Carlos Prestes, que foi para o exílio, foi para a União Soviética, e lá se encanta com ele e vem para o Brasil para tentar implementar um golpe no governo Vargas, e acaba sendo presa, enfim, tem uma história muito triste aí, porque ela é alemã, ela foi enviada para a Alemanha. Chegando na Alemanha, o que estava acontecendo na Alemanha no período? Estava começando o nazismo, o nazismo já tinha começado, mas estava começando. Assim que ela foi enviada, ela é presa, né, como espiã, que estava num partido, estava num país estrangeiro, tentando dar um golpe num país estrangeiro. Então a lei mandava que ela fosse deportada para o país de origem. Ela é deportada para o país de origem, que é a Alemanha. Só que ela era judia.
Ela era judia e comunista. Você imagina o Hitler, né? Então ela foi para o campo de concentração, depois quando surgiu os campos de extermínio, as câmaras de gás, ela é enviada para as câmaras de gás e ela morre lá. Ela é grávida ela fica grávida do Prestes, tá? E a filha dela nasce. A filha dela hoje, né, já é uma senhora tal, tá viva, ela é historiadora, tá? Acho que ela chama Leocádia ou Anitta, não lembro. Depois se eu ver, eu falo para vocês. Tá? Foi a filha da Olga Benário, que era companheira do Prestes. Tá bom? Então vou pedir para vocês lerem o texto da página 51, pequeno texto, para poder responder a tarefa 20. Tá? Na próxima aula nós corrigimos e daremos continuidade. Aí nós já entraremos no Estado Novo, que é de 37 a 45. É a ditadura Vargas, ditadura Estado-novista. É a terceira parte da era Vargas aí. Um abraço, bons estudos, façam a tarefa, sigam as instruções e até mais.